Quando nós falamos de desenvolvimento psicossexual da criança, vem uma crítica, principalmente do setor religioso, assim, criança tem sexualidade? Sim, quem foi criança sabe, né? Sexualidade é uma coisa que começa na infância. E não há de se negar que começamos a fazer um desenvolvimento psicossexual ali já desde bebê. Então vamos lá. As fases psicossexuais, o desenvolvimento psicossexual da criança. São 5 fases, nós vamos ver algumas delas hoje. Muito importante para nós entendermos o que ocorre no desenvolvimento e na formação da criança, até a fase adulta. Freud, na sua teoria, ele conceituou o desenvolvimento psicossexual como um elemento central da psicanálise e dos instintos humanos. Todo o instinto humano está ligado à libido, está ligado à sexualidade. E os seres humanos, desde o nascimento, desde criança, presta atenção, nós temos uma libido, uma energia sexual instintiva que se desenvolve através de 5 estágios, nós vamos ver esses estágios hoje. É muito interessante nós notarmos que a criança tem uma sexualidade voltada na inocência, não naquela sexualidade já consciente. É uma sexualidade que está presente ali, mas ela não sabe, ela não tem noção dessa questão. Então, nós temos cada estágio representa a fixação da libido, traduzida também como impulso ou instintos sexuais em uma área diferente do corpo. Nós vamos ver que a criança tem libido na boca, nos olhos, né? No tocar, no sugar, até nas necessidades fisiológicas, defecar, urinar. A criança tem toda uma manifestação de libido ali nessas partes do corpo. Então, para iniciar, o Freud ele organiza o desenvolvimento psicossexual em 5 fases distintas. Nós temos 5 fases ali que eu e você já passamos por isso, e essas fases é uma delimitação teórica, cronológica, mais variável, que há uma interação e uma interseção entre elas, mas é importante destacarmos que cada fase dessa que nós passamos, são 5, você vai ver a importância de se deixar a criança passar por essas fases sem interrompê-la, porque se você interromper, você vai causar um trauma na criança na fase adulta. Muitos não entendem por que a criança se manifesta com algumas, lá na fase adulta, com alguns transtornos. Alguns transtornos da pessoa na fase adulta é porque em algum ponto dessas fases de desenvolvimento ela foi afetada. Vamos ver aqui, então, a primeira fase desta evolução é a fase oral. O que vem a ser a fase oral? Teoricamente, a fase oral é um período, compreende-se que é um período no nascimento até os 2 anos de idade. Do nascimento até os 2 anos, nós temos essa fase oral. Aonde está o prazer nesta fase? Onde está o prazer da criança nessa fase? Na ingestão de alimentos, a excitação da zona erógena da boca e os lábios do bebê. Você pode ver que o bebê, quando ele vai a ser amamentado, ele suga. Ainda vale ressaltar que nesta fase o investimento libidinal, que é a zona erógena do bebê, está vinculado ao prazer, sobretudo pela amamentação e o uso da chupeta.
Eu chupei chupeta até 8, 9 anos. Depois vou contar essa experiência aí. Tive que apanhar, né? Para poder largar da chupeta. Eu já vi gente adulta chupando chupeta. Adulto chupando chupeta. Não saiu dessa fase ainda. Então, essa fase da boca para a criança, do nascimento até os 2 anos, é a parte erógena da criança. O libido está ali. Não que a criança tenha noção disso. Pode ver que a criança tudo leva à boca. Tudo ele leva à boca, e ele pega objetos, ele leva à boca. Então, o prazer da criança começa na boca. Me lembro de um processo judicial onde já contei para vocês. 2 mulheres homoafetivas. A mãe, uma doou os óvulos e a outra doou. A outra gerou 2 crianças, né? 2 meninas gêmeas. E começou um conflito entre elas, e a justiça achou que a mãe que gerou estava com um estresse muito excessivo pós o parto, pegou e tirou a criança da amamentação e deu para outra mãe que não podia amamentar. E aí começou o problema, porque as crianças começaram a chorar, porque foram tirados da mãe que amamentava. Aí veio um laudo de uma pediatra dizendo que a criança podia ser substituída a sua formação ali, sua alimentação com o leite ninho e frutas. E nós discordamos. Eu, num laudo, eu discordei da juíza, e discordei da perita, da psicóloga e da pediatra que fez aquele laudo, dizendo que a criança tinha todo um fator emocional, que precisava conviver ali com a mãe na amamentação, e as crianças começaram a chorar muito, e a juíza teve que voltar atrás, porque o prazer da criança está não só na alimentação, mas na amamentação, no afeto da mãe, no sugar o leite. Ali está reunida, estão presentes todos os elementos psíquicos que a criança precisa. Então, a criança, do nascimento até os 2 anos, a parte erógena está na sua boca. Então, por isso que tudo ela leva à boca. E essa fase oral, é possível algumas manifestações de neuroses. Por exemplo, beber e comer em excesso, problemas de linguagem, fala, agressão com palavras. Você vê aquela criança muito nervosa, que dá aquelas mordidas e parece que está fazendo birra, e xingamentos, né? Gozações, escrúpulos exagerados para não incomodar, desejo inconsciente de se instalar, desalojar todas as pessoas, e incapacidade de acertar favores e receber presentes é lá no futuro, tá? Então, o afã de saber que o estudo de idiomas, o cantar, a oratória, a declamação, são exemplos de sublimação de tendências orais. Então, quando a criança sofre alguma interrupção nessa fase, ela começa, na fase adulta, a manifestar ali esses exageros, esses escrúpulos aí. Então, a fase oral é a fase que, em todo momento, a criança leva o objeto à boca, e ela suga na amamentação, ela suga. Então, todo o prazer da criança está na boca. Então, é muito bom que quem tem filho pequeno aí já esteja atento a isso, né? Sempre dá alguma coisa para a criança morder, que possa morder, e esteja atento àquelas coisas que a criança que tenha pequenos, né? Objetos com pequenos pedaços, que a criança pode se engasgar. Então, dê aquilo que a criança possa morder, e a desenvolver essa fase. Você viu quando você toma alguma coisa, quando a criança está, quando ela está, podemos dizer, quando ela está mordendo alguma coisa e você tira aquilo dela, a criança fica irritada. Então, é um trauma que cria-se na criança quando você tira o objeto do momento em que a criança está ali mordendo, fazendo a sua. Na fase anal, que é a segunda fase, essa fase é uma fase muito sensível. E você tem que estar atento, você, pai, mãe aí, né, que já você que faz o que eu vou falar, não é abordagem,
É a fase em que você tem que ter cuidado com a criança. Eu me lembro da minha mãe, quando ela dizia assim, nós vamos sair, você faça tudo o que tiver que fazer aqui, porque eu não quero que você fique me chamando lá na hora, na casa dos outros. O que acontece? É muito delicado ou é perigoso quando você toma essa iniciativa. Tem que deixar a criança defecar. A gente fala de esfíncteres, né? Expelir as esfíncteres. Agora vamos fazer assim, é chique. Chique essa palavra, né? Tipo, vai para casa de alguém e fala, o que você quer? Que eu vou expelir as esfíncteres, né? Mais bonito, né? Mais bonito, pastor Marcelo, do que eu vou defecar, eu vou soltar o barro, eu vou expelir as esfíncteres, né? Então, na fase anal, a segunda fase desse desenvolvimento psicossexual da criança é importante porque a sexualidade infantil situa-se aproximadamente entre 2 e 4 anos de idade, 2 aos 4. Uma fase cheia de simbolismo, fantasias, né, que vem de dentro do corpo da criança, e o certo vínculo tanto com a capacidade de excreção como a retenção, de certa forma provoca o prazer. A criança tem que aprender a segurar, a soltar na hora correta. Então você tem que ensinar, olha, agora é hora, já leva a criança para o banheiro, o sanitário, já mostra o lugarzinho que ela deve fazer, e já vai ensinando a criança que ela vai ter o prazer, né, de expelir aquelas esfíncteres. Então, nunca se deve impedir a criança de passar por essa fase, porque depois a criança, na idade adulta, sofre alguns transtornos. A fase anal. Então, não deixa de ser um prazer autoerótico, de domínio de si em relação ao mundo. Também devido a estas fases, né, as significâncias nela fixadas, percebe no futuro manifestações paradoxais de amor, de ódio, competitividade, necessidade de controle e manipulação, além de possíveis neuroses obsessivo-compulsivas. Pensa que não, alguém diz assim, não, isso não acontece. Acontece sim. Se você impedir a criança de, nessas fases, se desenvolver de forma normal e natural, você vai ter um adulto com problemas amanhã. Aí você não sabe o que é. Então, a sublimação, o que é essa sublimação? Pode ser a consequência tardia de se apresentar, por exemplo, Zimmermann, um pesquisador, ele fala que funções importantes surgem nessa fase, por exemplo, aquisição da linguagem, tá? Engatinhar, andar, curiosidade, exploração do mundo exterior, progressivo aprendizado do controle esfincteriano, tá aí. Controle de motricidade, o controle de prazer com atividade muscular, ensaios de individualização e separação, por exemplo, comer sozinho, sem a ajuda da outra pessoa, ou da mãe ou do pai, desenvolvimento da linguagem, da comunicação verbal, a simbolização da palavra, os brinquedos, as brincadeiras, e aquisição de condição de dizer não, e assim. Então, aproximadamente entre o terceiro e quinto ou sexto ano de vida, a criança apresenta essa parte importante da sua formação, né? Muito bem, sigamos aí. Pessoal, se tiver aberto o áudio aí, por gentileza, fecha para a gente não ficar desatento, tá? Então, essa fase é uma fase muito melindrosa que a criança precisa ter um desenvolvimento normal, sem abruptidade, sem abrupta, interromper a criança com abrupta ou violência, né? Ou chegar para a criança e dizer, não faça isso, não faça aquilo. É o momento da criança, é o momento em que ela deve ter a sua privacidade e assim por diante. Não interromper abruptamente que a criança desenvolva essa fase. E a fase fálica? A fase fálica é a fase essencial à organização da libido, que erotiza os órgãos genitais, que são as zonas erógenas. A criança começa a ter curiosidade nessa fase. E as crianças apresentam desejo de manipulá-los. Eu me lembro de uma história. Gente, a aula hoje é para nós tirarmos as dúvidas. Então,
não se, não se posicione assim com... não vá ficar aí impressionado. Ah, o professor falou, citou uma história lá. É para nós tocarmos no assunto mesmo. A menina estava brincando com o menino e ela viu que o do menino era diferente dela. Ali começa. Por que que o seu é diferente do meu? E a menina tentou manipular o do menino e ele gritou assim: Epa, você já quebrou o seu, agora quer quebrar o meu? Então, assim, que publicidade é essa? Aqui não, você já quebrou o seu, agora quer quebrar o meu, né? O menino já entendeu que por que que o outro, por que que ela não tem o que eu tenho? E vem então aquela curiosidade de saber por que que o meu é diferente do seu e assim por diante. Isso é na fase fálica. Fase que as coisas começam a surgir, e aí é que entra o cuidado, né? A fase fálica. E a fase da latência. 6 a 14 anos. Isso aí é fase de formação da personalidade, gente. 6 a 14 anos, a fase latencial ou latência, ela é intensa de repressão e recalcamento no inconsciente. Fantasias, questões sexuais. O Zimmermann, esse mesmo pesquisador, ele fala que nesse momento a criança dirige sua libido ao desenvolvimento social. Ele começa a conviver com outras crianças, somente aquela pré-adolescência, começa a observar as meninas. Deixa tudo. Ele, o Isaac é tão de boa, tão resolvido. E aí começa, então, o desenvolvimento sexual mais intenso. E nesse momento, a criança dirige sua libido ao desenvolvimento social e no período escolar formal, a experiência com outras crianças, as práticas de atividades físicas, por exemplo, o esporte, possibilita a formação do amadurecimento do caráter, uma vez que é exposta às inspirações morais e sociais. É nesse ambiente social que as conversas começam a surgir, que as crianças e os pré-adolescentes começam a falar de sexo, e nesse momento tem que se ter muito cuidado, porque está se despertando para o prazer que está mais abaixo, né? Que está mais agora nos órgãos genitais. Então, é um momento de latência e é um momento que se tem que ter muita atenção à criança. E a fase genital? Essa é a última, né? Que é entre os 10 e os 14 anos, que já vem a puberdade, começa-se a fase genital, e, de certo modo, vai acompanhar a pessoa para o resto da vida. Ali já é um amadurecimento. A menina começa já a menstruar, o menino já começa a ter poluição noturna, ter sonhos, e aí começa a ejacular na roupa, e a libido volta a sua concentração nos órgãos genitais. Visto que esse amadurecimento para a psicanálise atinge um modo pleno e adequado, e nesta fase o desenvolvimento sexual, né, que é pontuado como um adulto normal. Pronto, me tornei adulto. Agora, a menina descobriu que menstrua, o menino descobriu que ejacula. Então, é um momento muito importante para adolescente. Quem passou pela adolescência sabe disso. E aí, então, vem o desenvolvimento da sexualidade humana. Eu vou falar de uma coisa aqui que é muito delicado. A maior parte das pessoas que têm comportamentos sexuais indevidos e desvios de comportamentos sexuais indevidos na idade adulta, eles foram, em algum momento nessa fase, foram violados, ou em algum ponto nessa fase, eles foram abruptamente interrompidos na formação normal. Observem e levem isso aí como, anotem isso que é muito importante. Isso aí já eu falo com propriedade, porque todas as vezes que eu fui analisar algum desvio comportamental na área sexual de algum pedófilo, de algum estuprador, eu já fui lá na vida pregressa do cara, já fui lá na infância, e aí ele verbalizou que lá aconteceu isso, mais aquilo outro. Então, essa sexualidade humana, que muito se fala, é um tema que está falando hoje, está preocupando os pais, né? Por quê? Nós estamos vendo conteúdos impróprios para as crianças. Gente, a sexualidade é algo impossível de desvincular de nossa vida. A energia sexual, chamada libido, é uma força motora que está presente em todos os seres humanos. Ela está conectada em um instinto básico, questão de reprodução,
de propagação da espécie, e assim com a fome que nos faz a necessidade de comer, nosso estado de alerta, situação de perigo, a energia sexual está presente no nosso dia a dia, faz parte de nosso dia a dia. E quando lá no nosso tempo, mãe e pai nos privavam disso, nos recalcavam e diziam, isso não é assunto para você discutir, como uma vez que perguntar para minha mãe como é que nasce uma criança, ela mandou calar a boca. Depois que meu pai veio me ensinar com 13 anos, quando eu fui descobrindo a libido, aí ele começou a falar. Ele começou a me orientar, mas minha mãe dizia, cala a boca, isso não é assunto de crente, não. Tem gente que está nessa ainda, Marlise. Ah, isso não é assunto de crente. E é complicado, porque as mães do nosso tempo lá não se podia falar nada, né? Naquele tempo, o recalque era bem mais rigoroso, radical. Então, isso faz parte, como comemos, como bebemos, como vivemos. A sexualidade é uma coisa que tem que ser exercida dentro daqueles padrões. Como é uma coisa mais pessoal e uma coisa mais íntima, nós temos que desenvolvê-la de uma forma ética, moral, na verdade. Então, esse desenvolvimento saudável é porque, em algum ponto dessas fases que eu disse aí, a criança passou por essas fases, não teve nenhum problema. A fixação, vamos ver o que é essa palavra fixação. Vai cair aí e eu vou renovar. Hoje eu termino mais cedo, tá? Para Freud, quando a criança passa por uma das fases e possui questões não resolvidas, ela desenvolve uma fixação. Agora descobri. Agora nós descobrimos. Por que algumas pessoas têm problemas? Por que elas têm alguma fixação? Vou falar sobre essas fixações aí. Assim sendo, pode acabar sofrendo por um problema de personalidade na primeira fase. Por exemplo, se a criança continua sendo amamentada quando deveria estar aprendendo a se tornar mais independente na segunda fase, alguns problemas podem decorrer. Nesse contexto, ela pode se tornar uma adulta dependente. Por outro lado, também pode desenvolver vícios relacionados à bebida, fome e comida. Você entendeu isso? Você já viu adulto que tem manias de crianças? Gente que chupa chupeta até a idade adulta? Crianção lá, menino de 8, 9, 10 anos, mamando no seio da mãe. Então, o Freud ele fala que alguma fixação lá na idade adulta vem dessa situação lá, dessas fases que não foram, a criança não passou, não foi desenvolvida normal nessa fase. Houve algum problema ali, alguma questão não resolvida e acabou afetando essa criança na fase adulta. Então, a fixação é algo que ela persiste na vida adulta. Se não for resolvida, continuará travada em alguns aspectos. Um exemplo, gente, isso é grave, hein? Isso tem destruído muitos casamentos. Mulheres que muitas vezes têm relações sexuais e não atingem o prazer, o orgasmo. Então, alguma coisa aconteceu lá no passado, lá na sua formação. Uma dessas fases afetou a vida adulta e agora precisa fazer um tratamento. Então, neste contexto, fica claro que se crianças em geral são consideradas assexuadas, as meninas são mais ainda. Então, certos comportamentos aceitáveis para meninos são condenáveis em grau maior para as meninas. E não é à toa que muitas se sentem reprimidas, que são adultas com problema de relacionamento. Mulheres que têm lá na fase adulta, no seu casamento, problemas gravíssimos de relacionamento. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque há pouco tempo eu atendi uma paciente e ela me disse algumas coisas da adolescência dela que hoje veio refletir no casamento. Como não aceito o toque, não aceito quando o esposo toca e assim por diante. Deu-se lá, então, identificou um problema lá na adolescência, que era um estupro. Então, um problema social que atinge o psíquico, né? Que fala psicológico, eu costumo falar o psíquico, e a vida íntima de milhares de mulheres. Quantas... Marlise, você deve ter ouvido muito isso aí, né? Você que lida com essa área aí, você deve ter ouvido muitos problemas, né?
nesse, Demais, é, demais, demais. depois você pode falar, fica à vontade, tá? Se quiser falar. Não, eu tive uma aula de sexualidade lá em Londrina, aí no Brasil, Na minha cidade. na Escola de Sexualidade aí de Londrina, e que falava o seguinte, na fase oral, quando ela é muito prolongada, ou quando ela não existiu, que faltou, porque as duas coisas podem afetar, né? O Uhum, excesso, que é por muitos anos, ou não ter recebido. uhum, Aí você vê os adultos com o quê? Continuam com uma mamadeira na mão. Qual a uhum, mamadeira? A garrafa de cerveja, né? Que uhum. pode ir para o outro excesso. Ele continua ali, tomando, tomando, né? Isso tudo foi muitas vezes desenvolvido aí nessa fase oral. E isso é bem interessante. Eu nunca esqueci. E apenas trocou a mamadeira pela garrafa de cerveja, né? Eu vou falar sobre isso aí. Adultos com atitudes infantis. Aí eu falo o adulto se voltou para a bebida, fumo, né? E assim por diante. Interessante. Nesse período, é muito importante, eu sempre falo, não isso que está sendo proposto nas escolas. Uma coisa que nós temos que ter muito cuidado é com essa educação sexual proposta hoje, né? Essa educação, eu não gosto nem de falar, uma professora ensinando como o aluno devia pôr camisinha, e pôs a boca lá, e aquela coisa é horroroso. Acho que não temos que partir para esse, né, coisa dessa banalização do sexo. Então, a importância da educação sexual. Eu lembro que o meu pai começou a me dar uma orientação sexual com 13 anos. Com 13 anos. Eu achei interessante, eu não esqueço desse dia. Meu pai já faleceu, se estivesse vivo hoje, já tinha mais de 103 anos. E meu pai, com 13 anos, começou a me ensinar. Ele achou interessante, né, que eu soubesse. E é interessante que é, os pais, eles são melhores para ensinar os filhos, as mulheres, ensinar as meninas, né, as filhas. É muito importante que isso parta. Só que a minha mãe não teve muita orientação nessa parte, mas meu pai sim. E eu acho interessante. Aí tem um quadro aí que eu acho interessante, que o menininho olha para a barriga da mãe, a menininha está segurando a barriga da mãe e ele diz assim, mãe, como que o bebê entrou aí? Olha, olha que coisa interessante. Como que esse indivíduo entrou aí, né? Do mesmo jeito que você. Aí a criança faz uma pergunta para a mãe, uma pergunta direta, e aí cabe então o pai agora dizer, né? E o pai faz assim, né? Não sei. Agora você que ensina para ele, porque minha mãe falou para meu pai, fazer uma pergunta para minha mãe, minha mãe diz assim, pede para o teu pai te explicar. Então, a educação sexual nesse momento é muito importante. Interessante, olha aí, existem certas coisas que as crianças não estão preparadas para saber, gente. Então, no entanto, de acordo com a psicanálise, há também fases que devem ser respeitadas. Assim, as crianças deveriam aprender sobre o mundo conforme as fases que elas estão. Por exemplo, um menino, eu comecei sendo orientado com 13 anos. Por quê? Descobri o prazer, descobri o prazer sexual. E aí o pai tem que orientar. O pai tem que dizer o que está acontecendo. Eu estou me descobrindo como homem. Então, agora é importante que o pai diga, né? O que é esse sentimento que você está tendo, o seu corpo está mudando e assim por diante. Então é muito importante que se respeite. Agora é o momento de falar? Agora é o momento de falar. Não aí no caso da criancinha aí, né? Queria saber, viu a barriga da mãe, queria saber como é que o bebê entrou lá. Eu achava que era comprimido. Eu tive irmãs, né? Eu fui criado com mãe e duas irmãs. E vi quando uma casou, disse, você está tomando comprimido? Mas o comprimido,